Olá a todos, e eu estou hoje a gravar este vídeo pelo seguinte. Eu aqui há uns dias estava a ter uma conversa com uma pessoa familiar, muito prezo, e a certa altura ela começou-me a dizer: tu não me estás a ouvir, e que estava a dizer que tinha muitos momentos de ansiedade e que eu não estava a ouvir, e às vezes acontece, né? Eu às vezes entusiasmo muito também com o que estou a falar, e provavelmente não estou a prestar atenção tanto ao outro lado, mas se as pessoas me chamarem a atenção, eu às vezes caio em mim e tento ver em que é que eu posso ajudar, ou se há alguma coisa que eu possa ajudar, não é? E como trabalhei muitos anos com crianças e com adultos na área de mindfulness, claro que tenho imensas ferramentas. Também eu própria, não é? Na minha vida utilizo comigo e com as minhas filhas. E então eu hoje vou colocar aqui uma ferramenta, falar com vocês. O que vos quero transmitir, mais uma vez, durante a pandemia eu coloquei alguns áudios sobre o mindfulness e para auxiliar, e agora vou tentar rever outra vez, porque na altura eu não estava com som muito bom, nós não tínhamos muita mobilidade, era um bocadinho com aquilo que tínhamos à mão, não é? E agora tenho um som melhor e consigo dar outra resposta. E então começo hoje este vídeo, que tem um bocadinho a ver com esta questão do mindfulness e o que é o mindfulness, ou em português, a atenção plena. Nós estamos a viver no momento presente. E porquê? Qual é o objetivo disso? Então nós temos, por um lado, por exemplo, esta pessoa que estava a falar comigo dizia: eu tenho muita ansiedade, né? E isso acontece com imensas pessoas, e a ansiedade é algo que nós estamos é um receio que nós temos em relação ao futuro. A ansiedade é algo que tem a ver com o futuro. Quando, por exemplo, nesta questão é um receio, um medo, esse medo faz depois despoltar dentro do nosso organismo algumas respostas, como se nós estivéssemos em perigo. Ou, por exemplo, a revolta, quando estamos a falar quando nós estamos revoltados ou com alguma coisa que se passa na nossa vida, tem algo a ver com o que já está no passado, algo que é uma memória que nos traz emoções fortes e muitas vezes com as quais não conseguimos lidar, mas isso tem a ver com o passado, não é? Então o mindfulness e a atenção plena é nós virmos para o momento presente, para conseguirmos encontrar este equilíbrio no momento presente e conseguir lidar tanto com essas situações que nos trazem desequilíbrio e que têm a ver com o passado, ou conseguimos lidar com mais equilíbrio e mais assertividade com algo que está que poderá vir ou não é? Nós não conhecemos o futuro, mas poderá vir o futuro, e é um receio que nós temos, e essa questão nós lidamos com a aceitação e nós aprendemos a olhar de frente, e quando nós conseguimos olhar de frente, mais facilmente conseguimos encontrar soluções quando estamos em paz, não é? Quando estamos calmos, e isso é que é às vezes a nossa maior dificuldade. E os nossos pensamentos também estão sempre aqui, mesmo no momento presente, eles estão sempre aqui. E então eu vou-vos dar hoje 2 exercícios, mas primeiro vou falar um bocadinho sobre esta questão do nosso cérebro e da amígdala, que é uma parte do nosso cérebro muito primitiva, que tem a ver com a nossa sobrevivência e que ainda hoje nos ajuda imenso. Por exemplo, quando nós vamos atravessar uma rua e, por exemplo, vem um carro de repente, e nós, mesmo sem termos de estar a raciocinar muito, nós tentamos preservar a nossa vida e tentamos olhar quais são as nossas opções e segui-las, não é?
Isso é a nossa amígdala a funcionar. É um estado de sobrevivência que para nós é muito importante ainda hoje, não é? Mas o que acontece é que este estado de sobrevivência primitivo muitas vezes também se atravessa o nosso caminho. Vamos imaginar, por exemplo, naquelas situações em que nós estamos a falar em público e bloqueamos, por exemplo, ou quando estamos numa situação difícil a falar com alguém e nós aquilo está-nos aqui a trazer muito desconforto e nós batemos com a porta e viramos as costas. Isso é fuga também à nossa amígdala a funcionar, em que nós não conseguimos lidar com a situação, então batemos com a porta, viramos as costas, é nós fugirmos da situação, não é? E muitas vezes, lá está, naquela situação que estamos em palco e bloqueamos, é nós estamos congelados, como a mim já me aconteceu, não sei se já aconteceu a vocês, mas às vezes acontece, quando nós vamos em estradas, por exemplo, do interior, com muito pouca luz e com muitos animais, muitas vezes já me aconteceu aparecerem, por exemplo, coelhos à noite e que ficam encandeados pelos faróis e ficam ali na estrada assim a olhar para nós completamente bloqueados, não fazem nada. É uma reação também da amígdala, que é comum a imensos seres vivos. E depois temos também uma terceira reação, nós já falámos da fuga, não é? Bater com a porta, bloquear, por exemplo, em público, nós esquecemos tudo, fica tudo em branco. Ou então, por exemplo, uma outra reação que é o ataque. Nós, no meio de uma situação muito difícil, nós ou verbalizamos, ou mesmo fisicamente atacamos, isso já depende muito de pessoa para pessoa, não é? Mas o ataque verbal, que muitas vezes até não é considerado tanto como um ataque, mas muitas vezes até é muito mais doloroso do que um ataque físico. E no fundo é um ataque. Então nós temos estas três situações, que é a fuga, a paralisação, não é? E o ataque, que são três respostas da amígdala. E nós, quanto mais treinamos estas questões do mindfulness, mais nós conseguimos fazer com que a nossa parte mais desenvolvida do cérebro, aquela parte que tem um maior, como é que dizer, uma maior abrangência cerebral, que consegue planear melhor, consegue ter respostas mais assertivas, conseguimos colocar essa parte do nosso cérebro a funcionar, e existe mesmo nitidamente, quando se fazem estudos sobre o nosso cérebro com pessoas que praticam meditação, mindfulness é uma meditação, existe mesmo este especiamento, essa parte, neste caso, por exemplo, o córtex pré-frontal é uma parte aqui do nosso cérebro mais desenvolvida, e que também reduz a meditação, com o mindfulness está envolvido, reduz estas zonas que são mais reativas. Então nós conseguimos ter este distanciamento, este parar para respirar. É como às vezes se diz, nós paramos uns minutos, uns segundos, né? Um minuto é muito, mas às vezes uns segundos até temos uma resposta para conseguirmos outra vez centrarmos, respirarmos, acalmarmos e termos a mente mais clara para conseguirmos dar uma resposta mais assertiva às coisas. Então, toda esta conversa veio desta questão sobre a ansiedade. A ansiedade é algo que agora é muito transversal a muitas pessoas, principalmente até os jovens, porque é um receio do futuro, não é? E isso existe para imensas pessoas. Então eu vou-vos dar aqui 2 exercícios que eu vou fazer com vocês. Um deles tem a ver um bocadinho com os pensamentos. Nós começarmos a ter noção do que é que estamos a pensar de fundo, não é? Porque muitas vezes nós nem nos apercebemos que no nosso dia-a-dia nós estamos constantemente com estes pensamentos de fundo aqui a atuar. E isso é normal, nós não vamos conseguir pôr a nossa mente em branco, nem precisamos disso. É mais termos noção de que isso está a acontecer, porque muitas vezes quando nós sentimos no nosso corpo que ele já está muito em tensão, nós às vezes já tivemos mais até do que um dia a acumular pensamentos
que nos geraram essa tensão dentro de nós, ou ansiedade dentro de nós. E então, quando nós conseguimos perceber que esses pensamentos estão a surgir, nós vamos... É isso que... Eu até hoje só vou deixar este exercício, porque eu acho que um dia de cada vez, está bem? Vamos ficar só com este exercício de nós... começamos a notar que temos estes pensamentos de fundo e vamos fazê-los fluir calmamente, aceitar que eles estão lá. Às vezes pode ser um pensamento que nos choca, um pensamento que tem a ver com algo que nos magoou ou alguém com quem não estamos a conseguir lidar muito bem. E nós já percebemos que isso está ali constantemente durante o dia. E nós vamos então tentar olhar, imaginem que vamos aceitar, nós não vamos resistir, porque nós muitas vezes temos essa resistência, e a resistência é que nos traz muita tensão dentro de nós. Quanto mais resistimos àquilo que nós não gostamos, mais tensão vamos acumulando. E se nós conseguimos interiorizar que é algo que nos magoa ou que está a acontecer e que nós não gostamos tanto existe, que nós não podemos evitar, e nós aceitamos que isso acontece no nosso dia a dia e que vai sempre acontecer e que sempre aconteceu, e nós aceitamos, vamos aqui aceitar que isso é uma constante e que nós não temos controle sobre isso. Só o facto de nós aceitarmos isso é uma leveza dentro de nós gigante. E depois cada um desses pensamentos ou dessas questões que vão surgindo, vamos lidando com elas e não vamos dizer assim, dentro de nós rejeitar. É mais, nem é tanto o que pensamos, é mais o que sentimos. Quando sentimos essa rejeição no nosso corpo, nós sentimos os nossos músculos tensos. Vamos começar a aprender a sentir como é que o nosso corpo está. Se o nosso corpo está tenso, nós estamos a sentir uma revolta dentro de nós. Ou às vezes, quando sentimos que estamos impotentes perante uma situação, nós começamos a sentir que o nosso corpo está quase a flutuar. E nós, às vezes, quando o nosso corpo está a flutuar, ajuda-nos, por exemplo, tocarmos em algo firme, uma peça de móvel. E vou começando a trazer aqui algumas técnicas de enraizamento, começar a sentir que nós estamos aqui presos a alguma coisa. Mas hoje então vou falar sobre uma técnica muito simples que podemos fazer em relação aos pensamentos. Por exemplo, se vamos entrar numa reunião, se vamos entrar num teste e sentimos que estamos com os pensamentos aqui a sobrevivir-nos a cabeça e que aquilo que nós realmente queremos que naquela altura surja está tão misturado com estes pensamentos que nos estão a absorver, e o que é que nós podemos fazer? Então vamos fazer uma técnica muito simples que pode durar até só 1 minuto, e se quiserem até podem pôr um despertador, e vamos então aqui fazê-la rapidamente, mas com tranquilidade. E é uma técnica que tem a ver com uma contagem, e o que vos peço é que estejam tranquilos no espaço só vosso, principalmente se vocês estão a iniciar nestas práticas de mindfulness, de atenção plena. Convém nós fazermos estas práticas quando estamos descontraídos, porque depois, quando estamos numa situação em que temos de atuar com estas práticas, nós conseguimos ir buscar esse sentimento de descontração. Então eu convido-vos a fechar os olhos e vamos inspirar. Vamos colocar nossas mãos no abdômen e vamos inspirar. Ao inspirar, enchemos o abdômen como se o nosso abdômen fosse um balão, e ao expirar vamos esvaziar o abdômen como se também estivéssemos a esvaziar um balão. Esta respiração que eu hoje vos trago é uma respiração abdominal que também nos ajuda a tranquilizar. Então inspiramos
enchemos o abdômen. Se sentirem que estão também a mover o vosso peito, põe uma mão sobre o peito. O nosso objetivo é nós não movermos o nosso peito. O nosso peito fica estável, firme, e nós vamos só encher o nosso abdômen, esvaziar o nosso abdômen. Se for difícil inspirar, encher o abdômen e expirar, isto tem de ser treinado, esvaziar o abdômen. Podemos só, simplesmente no início, treinar, encher e esvaziar o abdômen e depois juntar a respiração. Mas se vocês se lembrarem, quando olham para um bebê recém-nascido, não sei se lembram de olhar para um ou se tem algum perto de vocês, vocês vão ver que nós nascemos a respirar assim. E por isso, provavelmente, não sei se é por isso, mas provavelmente é por isso que quando um bebê está a dormir, nos também transmite-nos aquela sensação de paz tão grande. E se olharem, um bebê faz esta respiração abdominal. E nós depois, durante a vida, esquecemos um pouco disso. E depois temos de treinar, se não é às vezes tão imediato assim. Treinamos esta respiração abdominal. Inspiramos, enchemos o abdômen. E expiramos, esvaziamos o abdômen. Esta respiração serve de preparação para o exercício que vamos fazer a seguir, que eu vos convido a fazer, que já tem mais a ver com os nossos pensamentos. E nós no início muitas vezes nem nos apercebemos que temos estes pensamentos aqui a flutuar dentro de nós. Mas à medida que estamos mais presentes, nós vamos começando a verificar isso. Então vamos fazer esta contagem de 1 minuto. Uma contagem de 1 minuto, em que nós vamos inspirar e contar 1, e expirar, contar 2, inspirar, contar 3, expirar, contar 4, fecham os olhos. Se quiserem podem usar a respiração abdominal, se ainda não se sentirem confortáveis, que seja este exercício, que seja um exercício de tranquilidade, que não estejam com a pressão da respiração. Respirem como quiserem. Então vamos estar aqui um pouco. A inspirar e acrescentamos mais 1. A expirar. Vamos estar aqui um bocadinho. Nós por vezes começamos a perceber que perdemos a noção da contagem, que o nosso cérebro já começa a ir para outros lados. E nós vamos tranquilamente aceitar que isso acontece. E se isso acontecer e nós tomamos consciência de que estamos já fora da contagem, vamos continuar a contagem do último sítio onde nos lembramos ou recomeçar a contagem tranquilamente. E também é um exercício de aceitação, e sempre que sentirem que venha algum pensamento, vocês vão sentir que ele vai fluir e flutuar à vossa frente, como se fosse uma nuvem a passar, ou como se fosse um barco no mar a passar, e está tudo bem. Vem um pensamento e ele vai também, tranquilamente, está bem? E vamos então inspirar e contar mais 1, expirar, contar mais outro, sempre aumentando a contagem, está bem?
E este é um exercício que eu vos convido a fazer sozinhos, 1 minuto por dia, tomar consciência dos pensamentos que vêm, deixá-los fluir, deixá-los ir, e também a treinar esta respiração abdominal, um bocadinho de cada vez. Eu vou-vos começar a colocar aqui algumas ferramentas que eu acho que são importantes, e vocês, qualquer dúvida que tenham, coloquem. E vamos então inspirar profundamente, expirar. E treinem. Se tiverem dúvidas em relação a este exercício ou qualquer outra questão, em relação a qualquer questão de respiração, vocês coloquem à vontade, e convido-vos, quando tiverem alguma situação de maior tensão, ou se vocês estiverem a ir para uma reunião ou para um teste e se sentem assoberbados, ou outra situação semelhante, parem um bocadinho, nem que tenham de ir à casa de banho, ou se conseguirem estar no meio da natureza, à beira das árvores, antes, sei lá, fora do edifício onde estão, é o ideal, porque a natureza ajuda-nos imenso. E vamos bocadinho a bocadinho. Esta é uma das técnicas que vocês podem treinar, está bem? E estou aqui para vos ajudar, e também para vos dar apoio naquilo que eu souber, dentro do que eu conheço. Já trabalhei muito tempo nesta área. Estejam à vontade, está bem? E de coração agradeço que também estejam aí. Fico muito grata por me acompanharem. Obrigada.